tempo suficiente. Beleza, beleza. Olha lá, então, Vitória, vamos começar a nossa aulinha lá na apostila não, aula 5, né, apostila 3A, e let's start our class. Assim, é o seguinte, eu irei, assim, mesclar um pouquinho o conteúdo que está abordando a apostila, beleza? Algumas leituras de texto aqui da língua inglesa, também tem umas partes, assim, bem diretas, que é de acordo com o nosso tópico. Ok? Então eu vou flutuar bastante, assim, eu sempre vou deixar assim a tela cheia às vezes, eu vou deixar assim a telinha cheia, daí eu não consigo verificar o chat, beleza? Daí, se possível, fale no microfone comigo. Ou, depois quando eu deixo assim, eu consigo verificar o chat, você pode falar aqui à vontade. Mas assim, fique à vontade mesmo para me interromper, professor, o que é isso, professor, o que é aquilo, enfim, fique de boa, tá? Pode me interromper aqui a qualquer momento, beleza? Então, Beleza. beleza, beleza, beleza. Great, great, great. Vamos lá, let's start. Please. Por enquanto não vou precisando. E aí agora é o seguinte. Próximo slide, temos aqui bem igualzinho que está na apostila de vocês, né? Reading Comprehension Test, aula 5, 3A. E eu começo com uma perguntinha para você lá, Vitória. Oh my gosh. Before we start, how are you studying Reading Comprehension Test in English? E aí, Vitória, como você está estudando Reading Comprehension Test in English? Ou não está estudando? Oh my gosh. É bem estudando, mas eu acho que eu sempre tento encaixar o inglês, tipo, no celular ou ouvindo música. Great, great. Temos muitos aplicativos, né? Dá para usar muito aplicativo. A apostila nossa agora aqui do Positivo, da Positivo, tem vários textinhos, né? Vários exercícios que você pode trabalhar. Ah, eu vou fazer isso de uma vez por todas, para minha... Não, faça aos pouquinhos, tá bom? Toda semana pegue pelo menos um mini texto, não são textos tão longos ali que tem na nossa Positivo, então pegue pelo menos um textinho e faça uma compreensão de texto. Como que eu vou conseguir chegar lá no final, lá, tentar apavorar lá na Federal e no Enem, aí na compreensão de texto da língua inglesa? É lendo, você tem que ler. Então, you have to read. Who me? Yes, you. Você deve ler. Ok? Então, é uma questão automática. Você vai chegar lá no finalzinho e você vai falar, opa, já sei o que está pedindo. Beleza? Great. Vamos lá. Let's start first test. Temos ali o primeiro textinho. Eu vou começar com o texto, tá bom? Deixei em destaque aqui alguns vocabulários da língua inglesa, porque tá pedindo aqui no nosso glossário, né? Glossary aqui, ó. Blunders, mix-ups, setup, subscribes. Beleza? Deixei bem destacado aqui no texto e temos ali o título Bad Medicine. Great. É a Universidade Estadual do Piauí. E vamos dar uma. Eu vou ler com vocês, depois eu vou ler com vocês, não, com você, né, Vitória? E aí eu vou, digamos assim, por partes no texto. Ok? Então vamos para a parte geral. O título Bad Medicine. Então, a medicina aí está falando alguma coisa errada aí. Então acompanhe comigo. Great. Going to the doctor isn't as safe as you might think. Medical mistake kill between 44,000 and 98 people in the United States annually. Reports the Institute of Medicine. Great. Então, olha lá. Medical mistakes, erros médicos, e matam mais ou menos essa quantidade, de 44 a 98. Oh my gosh. Great. Parei aqui, ó. A private agency that advise the government and the industry. The problem isn't the code you might catch in the waiting room, but blunders like improper testing, incorrect diagnosis, and the medicine's mix-ups. Great. Primeiro parágrafo foi aqui. Qualquer dúvida você me fala, tá? Porque depois eu vou por partes. Segundo parágrafo. In a effort to reduce the number of errors, Web Information Transfer System and Internet startup company based in Phoenix has set up the website. Vai ter o nome do site aqui. That allows physicians. Esse vocabulário aqui já ganhou alguns textos, principalmente da Federal e Enem também. Physicians. Sabe o que é physicians, Vitória? É fácil, se você comparar com outro. Do you know or not? Sei não, professor. Physicians, se eu falar doctors, é tranquilo? Sim.
Yes, é a mesma coisa. Physicians é médicos. São doctors, são doutores. Right? Olha lá, uma palavra-chave. Por que eu estou usando physicians? Olha, preste atenção aqui na próxima linha aqui, ó. Ele vai mencionar o doctor. Então, estou evitando a repetição de vocabulário, que acontece muito na leitura e compreensão do texto da língua inglesa. That allows physicians to check medications prescribed by other doctors, prescribe medications electronically, to eliminate errors in deciphering handwriting and check online versions. Agora na segunda parte aqui, ó, tô passando o mouse. Of physicians that's reference for adverse drug interactions. Subscribers, já vamos verificar qual é o significado de subscribes, can also search for the latest information about specific condition. A similar site developed by Cigna Healthcare in Arizona reduced errors in prescriptions for birth control pills by 15%. The new site should be fully operational by this summer. Gayle Durham, o autor desse textinho. Então, o que ele está falando um pouquinho mais aqui? Ele está falando dos erros médicos que estão acontecendo nos Estados Unidos devido a diagnósticos incorretos. A parte escrita lá na prescrição, no diagnóstico, também entra dentro desses erros que acontecem, que ocorrem de 44 mil a 88 mil mortes nos Estados Unidos. Então, são vários erros ali que estão acontecendo. Então, está falando por isso que é medicine. Então, ele fala o nome da cidade. E agora vamos para o seguinte. Temos o glossary, que é o glossário, que temos ali 4 vocabulários: blunders, mix-ups, setups e subscribes. Beleza, 4 vocabulários são dentro do texto. Por primeiro, o que nós iremos fazer? Quando você estiver sozinho aí, Vitória, eu preciso que você faça as camadas de significado de cada vocabulário da língua inglesa. Eu vou colocar aqui definiçãozinha. Blunders, olha lá, blunders. A stupid mistake. A stupid é um estúpido, um erro estúpido, um erro grosseiro, a careless mistake, the same thing. Então, eu preciso pegar esses vocabulários técnicos e colocar camadas significativas, assim, digamos, vou por camadas. Não entendi direito, pega uma imagem, às vezes, pode ajudar, ok? Então, temos blunders, a stupid or careless mistake. O que é o mix-ups, que estava lá no nosso textinho, que estava aqui? Olha lá. O que é ele? A situation in which things go wrong. É a mesma coisa que mistake. Então, temos 3 vocabulários que têm o mesmo significado. Blunders, mistake e mix-ups. Ok? Mistake é, digamos, o mais comum. Olha lá, blunders é um vocabulário técnico, mix-ups, mesma coisa. Ok? Próximo vocabulário que estava no texto. Setup. To create something. To create something, criar alguma coisa, ou começar alguma coisa, né? To create something or start it. E subscribes. O que seria subscribes? To have arranged to have a regular access to an electronic information service in the other internet service. Beleza? Então, o que é subscribes? Ele devia ter um acesso eletrônico de informações. É digamos, um aplicativo, né, que você tem um acesso regular nessa base de informações. Great. Feito isso, eu vou agora para o Reading Comprehension Test. Então, o próximo texto que você ler agora, Vitória, mesma coisa, faça isso, pegue camadas de significados, ok? Vamos por partes. Preste atenção que temos agora 5 textinhos, ok? 5 questõezinhas do mesmo texto. Great. Beleza, aprendemos 4 vocabulários que são vocabulários técnicos, ok? E eu preciso saber disso, porque a prova da Federal, ele cobra muito da gente ali vocabulário técnico. Então, temos 5, ok? Vou fazer junto com você, beleza? Olha lá, o primeiro, eu deixei aqui embaixo, tá? Agora eu peguei, recortei e coloquei, o texto é o mesmo. Okay, então, temos 5.1 aqui, ó. 5.1 de test says. Eu preciso saber a informação geral do texto. Great. Qual que é a informação geral do texto? Vamos lá na letra A. It's safe for people go to the doctor when they are sick. Então, está falando se é seguro para as pessoas irem ao médico, né, quando eles estão doentes. It's safe.
ela está incorreta. Por quê? Lá no textinho, lá, it's safe, no, it's not safe. Right? Vitória, se eu estiver muito rápido ou muito devagar, você me fala, tá bom? Eu não consigo verificar o chat agora, tá bom? Mas se Pra tiver mim tá tudo alguma ok. coisinha... Great, great, great. Maravilha, obrigado. Tá? Então vamos lá. Ó. Primeira tá totalmente fora. Fala, it's safe. Não. Lá no comecinho ali, então, it's not safe. Tá no modo positivo ou negativo. Elimina ela, já era a letra A. People should not, na letra B. People should not go to the doctor when they are sick. Então, pessoas não deveriam ir ao médico, né, quando eles estão doentes. Então, não é bem assim. Um que usa o modal verb should not, não deveriam, no texto não fala nenhum momento. O uso do modal verb should, que é deveria, só está sendo utilizado lá no finalzinho, lá, the new site should be fully operational by this summer. Está falando que o novo site deverá, né, tá na operação nesse próximo verão. Right? Não, não é. A letra C. Medical mistakes. Medical mistakes kill a great number of people in US. Então, está falando que erros médicos, medical mistake, kill a great number of people in United States. Opa, tem um grande número? É um grande número, 44 mil pessoas a 98? Yes, of course. Então, é o seguinte. Olha lá, medical mistakes. Beleza, até achamos aqui qual a alternativa que é a correta. Mas vamos verificar agora a letra D e a letra E, porque eu preciso saber por que está errado. Na letra D, está meia certa. Many people die. Many people die in hospitals in the United States. Muitas pessoas morrem nos hospitais nos Estados Unidos. E é verdade, morrem, mas o que é uma informação vaga? Então pode eliminar. Ok. E na letra E, the Institute of Medicine advise people to consult the doctor. Então, ele está falando que o texto do Instituto, ele aconselha, advises people, aconselha as pessoas a consultarem o doutor? Não. O texto é sobre a informação, sobre o sistema de informação que os médicos têm para eles não cometerem tantos erros assim. Então, o 5.1 foi. Se tiver alguma dúvida aí, Vitória, pode mandar bala, hein? Ray? Tudo ok aqui. Capo caindo depois. Beleza, beleza. Olha lá, bad medicine, medical advice. Great. Segundo, 5.2. According to the test, the solution to the problem present in the test. Oh my gosh. Então vamos lá. Qual que é a solução qual que é a solução que o texto apresenta, né, nesse problema aqui? Então, temos erros médicos, né, diagnósticos incorretos. Foi criado ali um aplicativo, um sistema de informação para que você compare as prescrições de outros médicos. Great, esse que é bacana. Não é esse remédio, ok? É esse remédio aqui. Então, tem uma base de dados ali que ajuda aos médicos. Outra parte que ele fala muito, handwriting, que aqui no textinho, handwriting, é o manuscrito do doctor, né? Então a gente reclama, né, que às vezes tem muitos medicamentos que eu não consigo entender por causa da letra, isso acaba matando as pessoas. Yes, that's true. Crazy, né? Mas olha lá, então vamos lá. No segunda questãozinha, according to the test, the solution to the problem present in the test was. Na letra A, to build more hospitals. To build é o verbo construir, então construir mais hospitais. Nem foi mencionado dentro do texto. Great. Vamos lá. To help people with health insurance. Opa, para ajudar as pessoas na segurança, no plano de saúde deles, também não fala nada. Great. Na letra C, to distribute medications freely. Freely, livremente, de graça. Então, ele está falando para distribuir medicações à vontade? No, of course not. Agora, na letra D, to put an online service for consultation. Opa, vou colocar um serviço online para a sua consulta. Opa, a palavra-chave que eu deixei ali em destaque, subscribers, já nota para você ali, que nós fizemos ali na descrição, o que é um subscribers? É um aplicativo, um sistema de informação que ajuda os médicos para uma consulta. Então, aquele vocabulário que nós destacamos lá no comecinho, ele está ajudando você agora nessa alternativa. Great. E na letra E, vamos verificar o que é to set up a website to help doctors
To eliminate errors. Opa, beleza, maravilha. Então, na letra D, gente, Vitória, ele está uma meia certo. Eu vou consultar, mas o problema aqui é online. Não precisa ser online. Great. To set up a website to help doctors to eliminate errors. Yes, to set up é começar um website. Beleza? Então a alternativa correta é a letra E. To set up é a mesma coisa que to start, the same thing. Beleza? Vamos pro 2, vamos pro 3. Qualquer dúvida, please, é só me falar aí. Daqui a pouco eu volto pro chat, daí você pode digitar ali no chat, beleza? Outro, no 3. According to the test. A questão da Federal é bem parecida, assim, tem um textinho e tem uns 4, 5 questões. Hoje é dividido em duas. Antigamente, uns 2 anos atrás, era um textão para 8 questões no mesmo texto. Então tá mudando um pouquinho, mas é bem parecido. Great. Vamos lá, a terceira questão. According to the test, Web Information Transfer System is based in. Ele tem um nome de 5 cidades, aqui, né, 5 regiões, né, Phoenix, Alabama, Califórnia, Oregon e New York. Qual que é a correta? Olha lá, based in Phoenix, ok? Já está ali dentro do texto, based in Phoenix. Então, olha lá, based in Phoenix, e é a letra. Esse aqui é bem direto, ele compara Arizona ali em cima, né, então podia ficar um pouquinho mais de dúvida, mas não, based in Phoenix. Right? Esse é bem direto. Esse não tem tanto problema. 4. Vamos lá. 4 question. Vou tomar uma aguinha, porque hoje vai ganhar um banho de aula de inglês hoje, hein, Vitória? E assim, só nós. Not problem. Sei que pode ser um pouquinho cansativo, você vai me falando, enfim, vamos conversando aqui, ok? O quarta questãozinha. To end of setting up the website on the internet was to orient. To end significa a meta, the goal, o objetivo, a meta. To setting up é começar. Então, qual que é a meta de começar esse website? O que ele é para orientar? Vamos verificar lá. Na letra A, people to choose the best doctors. É para as pessoas. Começou a falar de pessoas, não, é para os doutores, né, para cada médico cruzar as suas informações se eles estão dando o diagnóstico correto. Então, não é. People to select the best hospital. A gente está falando melhores hospitais e as pessoas também, deixa lá. Letra C. People to check medications in the drugstores. Drugstores são farmácias. Não foi nem falado, não foi nem dito no texto farmácias. Drugstores. Só levar droga, né? Stores, drugstores. People to check medication? Não. Falou de pessoas, já era. Opa, na letra D e letra E estamos falando de doutores, de médicos, então. Doctors to check medications electronically. Opa, eu vou consultar a medicação eletronicamente? Vamos lá. Na letra E, doctors to check others doctor handwriting. Opa, handwriting que eu acabei de falar para você, que fica aqui no finalzinho. Hand é a mão, né? Writing é a escrita, então escrita à mão. A gente está falando disso? Não. Estamos falando de, olha lá, other doctors prescribe medications electronic to eliminate errors. Então, a letra, olha lá, é a letra D, que eu encontro exatamente aí nessa parte do texto. Great. Into the last question about our test. Vamos lá, então temos a 5 e a última do textinho. Great, última do textinho. Beleza. Vamos lá. 5.5, the test states that Cigna Healthcare site helped. Então, agora eu estou falando o que o texto diz, né, sobre o Cigna Healthcare. Eles ajudam o quê? Vamos lá, na letra A. Increase people reliance on doctors. Então, aumenta a confiança nos doutores. Não estou falando, não, estou falando de bad medicines? Não. Letter B, reduce errors. Opa, já nessa na letra E, reduce errors, está reduzindo erros? No, of course, no. Reduce errors in the diagnosis disease. Opa, peraí, só um pouquinho. Reduce errors in the prescription of medications.
Na letra C, the reduce errors and the diagnosing disease, ou letter D, decipher the doctor handwriting, ou letter E, locate patients with fatal disease. Vamos lá, eu estou reduzindo os erros. Então temos ali a letra B e a letra C. Ok? Letra D, letra E, joga fora, não estou decifrando. Locate patients with fatal disease? Não quero localizar pacientes com doenças fatais. Então, vamos lá. Ficamos em duas. Olha lá. Reduce errors in prescriptions and medications. Opa, então estou tentando reduzir os erros de prescrição médica? Yes. Ou as doenças, ou o diagnóstico de doença? Não, estava meio certo ali, né? Então, o mais correto ali, ó. Seguindo a healthcare, reduce errors in prescriptions. Ok, então é a letra B. Ok, esse letter B encontra exatamente no finalzinho desse texto que temos ali sobre bad medicines. Tranquilo para você por enquanto? Tudo ok, professor. Yes. Tudo tranquilo. É um textinho, digamos assim, alguns vocabulários são técnicos, ok? Principalmente quando nós tratamos aqui do glossário de blunders, mix-ups and mistakes. Tem 3 vocabulários para o mesmo padrãozinho, para o mesmo significado. Tem a mesma tradução, digamos assim. E depois terminamos com setup, que é to start subscribes, que é começar alguma coisa, ter informação eletronicamente. Right? Se você não teve problema com esse textinho aqui, right, provavelmente lá no finalzinho lá da Federal você também não terá tantos problemas. Okay? É um texto meio tranquilo e o outro já é um pouquinho mais encardido. Mas se você conseguiu entender, ótimo, maravilha. É que eu acho que os de mais interpretação são mais fáceis. Como é que é? Desculpa. Os textos que exigem mais interpretação, sabe? Acho que são mais fáceis para mim. É que você pega uma ideia geral, né? Às vezes, assim, eu posso pegar uma parte do trecho e tentar saber, digamos assim, usar alguma parte gramatical envolvida, mas dificilmente que a Federal vai fazer isso. Algumas do Enem pode fazer, right? Depois é o seguinte, ó, temos lá na nossa apostila que eu estou compartilhando para você, faça a mesma coisa que eu fiz depois, né? Depois que tem um tempinho, né? Olha, tem vários textinhos curtos, tá? Um textinho desse por dia, por semana, se você encaixando ali uns 2 textinhos ali por semana já é o suficiente, tá? Então são mini textos, e aí temos outras questõezinhas. Então vai fazendo com calma, não preciso ler um dia inteiro. Então quem vai lendo isso aqui, faça a mesma coisa que eu fiz ali agora que eu mostrei nos slides, olha aqui o glossário, create, vai fazendo a mesma coisa até chegar no aprofundamento. Aprofundamento são textos um pouquinho mais técnicos, podem pegar um pouquinho mais pesado com você. Mas vai fazendo, tem esse hábito de leitura durante a semana que não vai ter problema nenhum. Preste atenção que são várias questõezinhas, vários textinhos, então você pode se divertir aí bem bacaninha até fevereiro, beleza? Textos discutíveis, enfim. E depois chega no gabarito. E aí agora a gente vai para aula 6, 3.A. 6.A não, só vou pular essa parte aqui, não sei como que tá a apostila tua, eu queria ir na aula 5, 3.B. Eu não sei se está seguindo essa sequência ou está indo para aquela sequência ali, ó. Fiquei curioso agora na apostila. Ele está indo para essa, aula 6, 3A? Ou ela está indo para essa aqui, aula 5, 3B? A tua apostila. É a mesma sequência desse daí. Dessa apostila aqui. Não, da outra. Tá aqui. A da outra? Então tá vindo aqui, então. Aula 5. Beleza. Beleza. Deixa eu tirar minha jaqueta aqui. Great. Agora é o seguinte. Beleza. Vamos lá. Aula 5, 3B. Aqui agora, o conteúdo, Vitória, é bem extenso. Mas bem extenso mesmo, ok? Porque a gente tá falando do real conditionals. Provavelmente você vai tentar o Enem também, né? Não sei se o teu foco tá mais federal, tá um pouquinho mais Enem. Enfim, não sei se você tá, ou vai tentar os dois. Vai ter que tentar tudo, né? É só Pelo Enem menos assim, mesmo.
Só o Enem? Beleza. Sim. Então, esse conteúdo aqui vai encaixar bastante no Enem, porque a gente vai querer uma bolsa, enfim, ter uma pontuação altíssima, né? E muitas universidades estão usando o Enem agora. Mas agora aqui, esse conteúdo aqui, eu vou ter que ir por partes, porque ele é bem extenso. Right? Ele é bem, mas bem extenso mesmo. Pode ser um pouquinho complicado, às vezes não, às vezes sim, mas assim, eu preciso saber um pouquinho mais da estrutura. Por quê? Se eu for ali na sua apostila, olha lá, na sua apostila, temos aqui exatamente o mesmo espelho aqui. Então, aula 5, 3.b, conditional sentence or if clause. Great. O que seria esse conditional sentence? Oh my gosh, a gente vai ver por partes. Eu vou ter que falar com você, assim, eu vou ter que ir explicando por partes. Mas só preste atenção, faça uma leitura, vamos fazer uma leitura bem rápida aqui. O que seria esse conditional sentence que o Enem gosta de utilizar? Então, if clauses é uma das formas mais utilizadas para relatar suposições sobre situações ou acontecimentos que não condizem com a realidade. Entender essas hipóteses pode aumentar consideravelmente suas habilidades de leitura e compreensão de texto, até mesmo das informações mais complexas. São períodos compostos por duas orações: a oração if e a oração if clause, né, e a oração principal. Um exemplo aqui, ó. If I had enough energy today, I would go jogging in the park. Então, se eu tivesse energia suficiente hoje, eu iria correr. Jogging significa running, right? Vamos ver por partes. Vamos ver por partes porque ele é dividido em 4, ok, Vitória? Então, ele vai falar do real conditional, possibilidades que pode ser que aconteça, ok? Suposições impossíveis, ok? Impossíveis ou difíceis de acontecerem, e que pode ser que acontecesse no passado, mas que não vai acontecer. Right? Vamos verificar por partes, ele é dividido em 4. E aí vamos para algumas das questõezinhas dentro da nossa apostila. Olha lá, real conditionals. Real conditionals. Vamos lá, situações, como o nome já fala, real conditionals são situações reais. Eu deixei em inglês aqui, tá? A definiçãozinha. It's used to talk about possible or likely situations to happen in the future. Eu já deixei aqui em vermelho, possible, possível, beleza. E o que seria o likely? Se caísse lá no Enem, lá, likely, o que seria likely lá, Vitória? Do you know that? Or not? Do you have some idea about what is likely? O que seria o likely? Do you know? Não sei. Like é o verbo gostar, mas likely, então, é gosta ou não? Não é. Esqueça, aqui são os falsos cognatos, são os falsos amigos que nós dizemos da língua inglesa. Likely é provavelmente, ok? Provável que aconteça. Right? Então, ele muda o sentido, tem que tomar muito cuidado com esses falsos cognatos. Falsos amigos, ok? Like, verbo gostar, mas likely, então, tem alguma coisa com gostar? Não. Likely seria provavelmente. Eu deixei abaixo ali a estrutura. Great. Eu vou deixar aqui na telinha cheia, se quiser, pode falar no chat, no microfone aqui para mim. Tá bom, olha lá. Acho que fica melhor para você visualizar aí. Então, it's used to talk about possible or likely situations to happen in the future. Eu coloquei a estrutura porque eu sei que essa estrutura está falando de coisas possíveis de acontecerem. Olha lá, o if. O if significa se, na língua inglesa. Right? Olha lá, if it, coloquei um exemplo. E a estrutura tem que vir com esse condicional simple present plus future tense, que é o will. Então, essa combinação de duas orações, presente e futuro, ele fala que é uma condição real e que pode ser que aconteça, provável de acontecer. Olha o meu exemplo aqui embaixo. Estou passando aqui o mouse. If it doesn't rain, se não chover, if it doesn't rain, I will go to the beach. Eu irei à praia. Então, se não chover, eu vou para a praia. É uma situação possível? Sim. E eu deixei aqui a definiçãozinha entre parênteses, ó. Maybe it won't be raining. That's possible. Então, talvez não chova amanhã. É possível isso. Right? Então, essa estrutura aqui, o Enem às vezes pode pedir, porque ele vai colocar lá um balãozinho ali,
uma charge, um cartoon, e vai pedir para você completar. Então, preciso saber, tá no presente, a gente tem que jogar para o futuro, tá no futuro, tem que jogar para o presente. Já vamos trabalhar um pouquinho mais aqui. Olha lá. Coloquei aqui alguns exemplos, que é o mesmo que eu utilizei ali, um pouquinho diferente desse que eu acabei de colocar no slide anterior. Então, he won't have money to travel if he loses his job. Então, ele não terá dinheiro para viajar se ele perder o seu emprego. Olha o with. O with é o se. É um conditional. Right? Won't, future. Ok? Então, ele não terá dinheiro se ele perder o seu trabalho. Ou a segunda frasezinha aqui. We will travel to the United States if we get a visa. Então, nós iremos viajar para os Estados Unidos se nós conseguirmos o visto, a visa. Right? Olha lá. Real conditional. Ou, na terceira, if she takes a taxi. If she takes a taxi, se ela conseguir pegar um táxi, she'll get there in time. Opa, ela chegará a tempo. Olha lá, ó, futuro, presente. Então, essa combinaçãozinha são real conditional. O último, if it's raining, I won't go. Opa, se chover, eu não vou. I won't go. Beleza, olha lá. O slide aqui no próximo, ele está falando bem a estruturazinha dele do real conditional. Então, é o with, se, subject, ok, sujeito, simple present verb, que é o simple present. E o main clause, que é a principal oração. Subject, will plus verb. Vamos verificar em exemplos aqui, ó. Exemplo. If you study hard, se você estudar muito, you will pass to the test. Você passará no teste. Olha lá. Presente, futuro. Great. É uma condição real. Se você não estudar agora hoje no exato, aí não vou conseguir passar lá no Enem, entrar numa universidade. Vai, com certeza. Great. Eu posso inverter também. Ok, comecei com o main clause, que é a principal oração, porque é a consequência, né? You will pass to the test, você passará no teste, if you study hard, se você estudar muito. Right? Eu preciso ter o domínio dessas, digamos assim, dessas orações, essas combinações de condições reais, porque às vezes no texto está falando if, e aí na alternativa fala, é uma consequência real, pode ser que aconteça isso na oração if, tararara. Pode ser que aconteça, pode ser que não, porque daqui a pouco nós iremos ver o unreal conditionals, right? Olha o último exemplo ali, ó. If it's sunny, então se fizer um solzinho, sunny, que é ensolarado, we'll go to the park, nós iremos ao parque. Great, então, se fazer um solzinho, nós iremos para o parque. Explanation, olha lá a explicaçãozinha aqui embaixo. Maybe it will be sunny, that's possible. Então, é possível que esteja ensolarado. É possível. Great. Uma outra combinaçãozinha de falar do real conditional é, além do future, é o if simple present plus simple present. Ok? Coloquei com um ezinho ali, not pronto, vou corrigir aqui. Here, simple present. Ok, olha lá. Vamos voltar ali. Simple present, simple present. Beleza? Então tem outra combinaçãozinha de falar de condições reais. Então, you can use with this combination. Você também pode usar. Olha lá. Ou duas frasezinhas ali bem rapidinho para a gente não ficar muito tempo ali no real conditional. If you love me, then buy a new video game. Olha aquelas mentirinhas das crianças que falam, né? Se você me ama, me dá 10 aí, me dá um videogame novo. É um real condition, pode ser que aconteça no futuro. Essa segunda frasezinha aqui, com certeza vai acontecer. If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Opa, então se você ferver a água até 100 graus Celsius, vai ferver. É uma condição real. Right? Então esse é o if. Oh my gosh. Então é o seguinte, conseguiu entender um pouquinho do real conditional aqui, Vitória? Conseguiu, assim, pelo menos a estrutura? Tranquilo? Tem alguma dúvida? Sim, professor, eu entendi bem. Beleza, beleza. É claro que depois eu vou disponibilizar os slides, é só para vocês me pedirem lá, que eu passo para vocês, tá? É claro que na apostila também está abordando de uma maneira um pouquinho diferente, mas é a mesma explicaçãozinha. Right? É a mesma explicaçãozinha. Ótimo, ótimo. Vamos lá. Super, hiper, mega importante para quem vai tentar o Enem.
Ok? Muito importante isso. Bom, falamos um pouquinho do real condition, a gente vai para a parte prática daqui a pouco, tá? Espera mais um pouquinho, a gente já vamos fazer ali a parte bem prática desse conteúdo. Agora, nós iremos falar sobre unreal conditional. Então, a primeira metade já foi. Agora vamos falar das condições não tão reais assim. Unreal conditional. Ele tem uma outra combinação, não é mais simple present com simple future. Beleza? Ele não tem essa combinaçãozinha aí. Ele tem uma outra combinação. Vamos ver um pouquinho mais adiante. Coloquei exemplos ali, só para você prestar um pouquinho de atenção nas partes vermelhas, em destaque ali. Ó. Pay attention about these examples. Number one. If we were in London today, we would be able to go to the concert in Hyde Park. Opa, no number one está falando, se você estivesse agora em Londres, hoje, nós poderíamos, né, podemos ser capazes de ir para um show no Hyde Park. Hyde Park é um famoso parque lá em London. Opa, nada mal. Number two, if I had $1 million, opa, se eu tivesse milhões de dólares, I'd give it a lot to clarity. Se eu ganhasse na Mega Sena e tivesse milhões de dólares, eu daria muito para caridade. O number three, if there were no 100 people in this world, opa, se não tivesse pessoas famintas com fome nesse mundo, it would be a much better place. O mundo, né, seria um lugar muito melhor. E é verdade. Então, essa combinaçãozinha que eu deixei em vermelho ali, estou falando de unreal conditional. Pode ser que aconteça isso? Não. Hoje, difícil de acontecer. Até pode, mas é muito difícil. Então, tem uma perguntinha. Are these situations real or unreal? They are unreal situations. São condições irreais. E aí já vou mostrar para você como que cai essas situações reais e irreais. Olha lá. Pay attention again. Preste atenção de novo. If we were in London today, we would be able to go to the concert at Hyde Park. But how is it possible to be in London right now? Como que é possível estar em Londres agora, nesse exato momento? Não é possível. Só se tiver um jatinho e for direto para lá, mas é muito difícil de acontecer. Se eu falar agora do corona, então nem se fala. Então, nós chamamos eles de, we call them as unreal situations. Nós chamamos eles de situações irreais. Great. Deixa eu deixar aqui no silencioso. Só está atrapalhando. Vamos lá. Great. Maravilha, vamos ver com agora um pouquinho mais de destaque, esse second conditional, um conteúdo um pouquinho extenso, mas vamos lá. Second conditional, deixem bem em destaque, impossible situation, então eu falo sobre situações impossíveis. Esqueça, ó, às vezes vai ter lá charge, o que fala esse if, tarará, e a combinação dele. Eu estou falando de impossible, possible, e aí na alternativa ele vai te pedir essa definiçãozinha. Então, preciso ter o domínio para ter uma ótima compreensão de texto lá no finalzinho lá do Enem, ou a federal também. Então, lá, check this. Number one, if everyone had clean water to drink, there would be a lot less disease. Opa. Se todas as pessoas tivessem had, o verbo ter, né, tivessem água limpa para beber, teríamos muito menos doença, né? Então, there would be a lot less disease. Less é menos doenças. Less disease. Vamos por partes. Então, impossible situations é a primeira. Right? Impossible situations. Na letra B, alguns textinhos, e o Enem também cobra isso aqui de vocês. Not that after I, he, she, and it. Então, preste atenção que na conjugaçãozinha do verbo be para I, he, she, and it, normalmente eu uso was. Mas nesse caso aqui, nesse conteúdo aqui do Unreal Conditional, uso para todos os sujeitos o were. Não me pergunte o porquê, gente. Acho que por Deus quis assim, a língua inglesa quis isso. Ninguém tem uma explicaçãozinha lógica, ok? Então se usa o were. Okay? Então é o subjunctive form were e not was. Olha nos exemplos aqui, tem dois exemplos. If she were happy, não she was.
para quem for tentar também certificado da língua inglesa, quiser estudar fora, cai muito isso, ok? Essa combinaçãozinha, então tem que ser o were. Então, if she were happy in her job, she wouldn't be looking for another one. Então, se ela estivesse feliz no seu emprego, ela não estaria procurando por um outro. O number 2, if they were to enter in our market, we'd have big problems. Opa, se eles entrassem no nosso mercado, nós teríamos grandes problemas. Olha lá, já chego na estrutura, tá bom, Vitória? Já chego nessa estrutura. A letra C, eu uso também para advice. Se começar a frasezinha, if I were you, é aquele conselho, né? Se eu fosse você, advice é conselho. Great. Então, ó. Então, também tenho essa definiçãozinha do unreal conditional. Eu uso para conselhos, advice. If I were you. Se eu fosse você, nosso amigo normalmente fala, se fosse você, faça isso, faça aquilo. Em inglês seria if I were you. Olha lá, exemplos. If I were you, se eu fosse você, I'd look for a new place to live. Se eu fosse você, eu procuraria um novo lugar para viver. To live, viver. O number 2, segundo aviso ali que o teu colega está dando. If I were you, I'd go back to school and get more qualifications. Opa, se eu fosse você, eu voltaria para o colégio, estudaria mais para ter mais qualificações. Então, são conselhos. If I were you. Já vi em alguns vestibulares essa combinaçãozinha nas alternativas. If I were you, if I was you. Elimine o was. Use o were. Great. E o último aqui, ó. Vamos lá, Vitória. Eu falei do likely. Great, que é provável. O que seria esse unlikely situations aí? O que significa esse prefixo unlikely da língua inglesa lá, Vitória? Do you know that? Improvável? Improvável, é o oposto. Muito bem. Usual, usual, unusual, não tão comum assim. Então, ele é o oposto. Muito bem. Olha lá, então estou falando de coisas improváveis. Bem diferente do real conditional, que nós vimos aquela combinaçãozinha. Examples. Number 1, if I were the president, I reduce taxes. Então, se eu fosse o presidente, eu reduziria os impostos. Não é tão fácil assim, né? É provável isso acontecer? Não, unlikely. Ok. O number 2, ok. Isso aqui a gente fala direto, né? If you were in my position, you'd understand. Se você estivesse na minha posição, you'd understand, você entenderia. Right? Lembre-se que tudo que está abreviado aqui com a letrinha D, eu vou colocar aqui, ó, ele significa would. Right? A Enem usa abreviado, viu? O Enem usa bastante abreviado. Os textos mais formais, eles não utilizam tanto assim, porque é um pouquinho mais formal, mas é o would. O que ele significa lá, só para você ter uma ideia? Ele significa o lia no final do verbo. Ok? Lia. Ok? Entre aspas aqui, né? Olha lá. Understand. Verbo entender. Read. Então ficaria entenderia. Reduzir. Reduz. Reduziria. Então tem essa terminaçãozinha. O would, que é o conditional tense. Right? Dando andamento, of course. Dando andamento. Chegamos agora exatamente como que eu sei que uma frase é unreal conditional, dependendo da estrutura. Right? Então, ele depende muito da nossa estrutura aqui. Daqui a pouco a gente vai para os nossos textinhos, e aí você vai entender um pouquinho como que eu uso, eu entrego cada um deles lá. Um pouquinho diferente lá do unreal conditionals, um pouquinho diferente do real conditionals, unreal conditionals, eu vou usar agora no passado, ou no passado conditionals. Aqui o if she, ou if subject, é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Só que agora são duas orações. A primeira oração, ou simple past, or past continuous. Simple past ou past continuous que tem o ing, né? Passado contínuo. E aí vem o main clause. Pode vir com would, que eu iria, que expliquei agora um pouquinho. Tem o could, que é poderia, e o might, que deveria.
Great, são hipóteses. Então, são essas três alternativas. Eu posso colocar would, could or might. Vamos aplicar no meu exemplo aqui, ó. If she were rich, se ela fosse rica, she would have a Ferrari. Ela teria uma Ferrari. Então, essa combinaçãozinha, a primeira combinaçãozinha, estou falando de unreal conditionals. Olha a definição que eu coloquei entre parênteses. She isn't rich, so, então ela não é rica. So, she doesn't have a car. Então, ela não tem um carro. Right? Então, essa é a explicaçãozinha, essa é a estrutura que fala do unreal conditional. Great. Passando um pouquinho adiante. Olha lá. Agora, são duas combinaçõezinhas. Essa é a primeira combinação. Então, no real conditional tem duas combinaçõezinhas. No unreal conditional também tem duas combinações, tá bom? Então, são duas combinações. Eu preciso ter o domínio dele para falar se a situação é real, irreal, e por aí vai. Então, são duas lá no real e duas no irreal aqui também. Mesma coisa. Qual que é a segunda? A segunda já é um pouquinho mais, digamos assim, joga um pouquinho mais para o passado. Então, a definiçãozinha lá. When we imagine that possible consequences, as possíveis consequências of a past actions, possíveis consequências de ações no passado that never happened, então que nunca aconteceram. Se você pegasse aquele carro, você poderia ter batido lá. Estou falando de uma possível consequência, não sei, a roda quebrou, estragou o carro, enfim. Qual que é essa estrutura que eu vou colocar aqui para você? Ó? Actions that never happened. Porque situações que nunca aconteceram. If I had no you were will. Temos esse vocabulário aqui. Então, se eu soubesse, had no, tem aqui, está falando passado perfeito agora. You were will. Então, se eu soubesse que você estava ill, é a mesma coisa que sick. Sick é doente. Então, se eu soubesse que você estava doente, qual que é a consequência? Consequences. I'd have visited you. Eu visitaria você. Se eu soubesse que você estava doente, eu visitaria você. Olha lá, preste bem atenção na estrutura dessa frasinha do unreal condition. Olha lá, é a mesma coisa, tá? Então, vai começar com with subject, ok? Olha lá, segunda, had plus past perfect. Had é o auxiliar, ok? Não é o verbo ter, é um had que eu estou falando passado perfeito, uso had para ele. Passado perfeito, quando eu falo a terceira forma do verbo. O que seria a terceira forma do verbo? Tem um pouquinho do domínio da terceira forma do verbo lá, Vitória? Or not? Um pouco, Até professor. escrever aqui no chat. Um pouco. Então, o que seria... Vamos colocar um verbo aqui, o verbo to go, que é o verbo ir, né? Temos went, que é a segunda forma, e daí tem a terceira forma. Estou focando aqui, ó, gone. Perfeito, olha lá. Essa é o passado perfeito. Ok? Presente perfeito, eu estou falando do particípio. Right? Se o verbo, exemplo, walk, que é o verbo caminhar, é um verbo regular. E aí a segunda forma seria com ed e a terceira com ed. Daí não muda. A parte boa é essa. Tem que prestar mais atenção, mas digamos, nos verbos irregulares. E os verbos irregulares querem bastante, tem que ter o domínio. Exemplo, lá, drink, que é o verbo beber. Drunk, é a segunda forma. E o nosso foco agora do conteúdo, é drunk, que é com o. Right? Então, a terceira forma do verbo que eu quero que você tenha esse domínio. Right? Vou voltar lá. Here. Passando, had plus o past perfect, indo por partes, porque isso aqui pode ser um pouquinho mais diferente. How is it formed? Como que é formado? Sujeito, o had plus o past perfect tense, ele vem would or wouldn't have, presente, afirmando ou negando, e chega no past participle, que é esse que eu falei, a terceira forma do verbinho. Right? São três, né? No máximo da língua inglesa, bem diferente do português, que temos 7, 8, sei lá quantas variações. Da língua inglesa, no máximo, estourando 3. Porque às vezes pode ter uma, às vezes duas, e no máximo 3, essas combinaçõezinhas lá. Olha lá, coloquei um primeiro exemplo. If
Então, se ela, né, if she, se ela had read the book, então se ela tivesse lido, né, o livro, the book, she would have understood her class. Então, ela teria entendido a sua aula. São situações lá no passado. Teve a aula, é uma situação mais para o passado ainda. Right? Isso aqui é um pouquinho mais complexo do que os demais, né? Mas a ideia, você conseguiu entender, é um pouquinho mais para o passado. Ela estou jogando mais para o passado ainda. Right? Beleza, Vitória? Tá tranquilo? Tá confuso aí? Meu Deus, teacher, o que você tá falando aí? Eu tô sexta-feira à noite, Tá 28 tranquilo e até, eu tô entendendo bem. Beleza, beleza. Ó, qualquer probleminha você me interrompa, fala, teacher, volta lá, não entendi, não tô acompanhando, enfim. Beleza, vamos lá. Olha lá, definiçãozinha. She didn't read the book. Ela não leu o livro. As a consequence, como consequência, she didn't understand her class. Ela não entendeu a aula, bulhufas nenhuma. Right? Então, ela não leu o livro, ela acabou não entendendo a aula. Right? São ações bem mais pro passadinho. Maravilha. Aqui, muito importante, mas muito, muito, muito importante. A apostila de vocês também já aborda isso aqui. Beleza? Very important, muito importante. Por quê? Às vezes, Enem em compreensão de texto vai usar o if. O if você já aprendeu que é se. Se você mentir, olha lá. If you lie, your nose will grow. Se você mentir, teu nariz vai crescer. Pinóquio, não é, olha lá, não é isso que falavam pra gente? If you lie, your nose will grow. Então, se você mentir, teu narizinho vai crescer. Só que é o seguinte, eu preciso saber se a próxima frase ela tem o mesmo significado, se ela tem o mesmo traduçãozinha, o mesmo significado. E aí eu não estou usando if, eu estou usando unless. Unless, opa, é o oposto, less é menos, mas não tem nada a ver. Oh my gosh, esqueça. Your nose won't grow unless you lie. Quando cai no texto assim, o if, e depois uma alternativa unless, preste bem atenção, ou vice-versa. Por quê? Ele está querendo o texto, está querendo que o autor do texto, né, ele está querendo se você tem uma bela de uma compreensão, se o teu vocabulário está afiadíssimo. Por quê? Eu vou trocar o unless, por quê? Olha lá na flechinha, pelo if not. Unless é if not, é o mesmo significado? É. Só que eu estou jogando para o modo negativo. Olha lá, agora eu vou transformar agora essa frasezinha usando o if not. Vamos ver se fica fácil, mas para gente para nós entendermos. Tá? If you lie, your nose will grow. Então, se você mentir, teu nariz vai crescer. Your nose won't grow if you don't lie. Tem o mesmo sentido? Seu nariz não crescerá se você não mentir. Oh my gosh, tem o mesmo significado? Yes. Então, essa frasezinha aí, ó, correct. Então pode dar essa pegadinha para vocês, o if trocando pelo unless. E aí invertendo, tá? No modo negativo, modo positivo. As combinações têm o mesmo significado? Yeah. Okay? Um outro exemplo. Vamos lá. Essa minha mãe falava muito para mim. Your eyesight may improve if you eat carrots. Sua visão pode melhorar, improve é melhorar, se você comer cenourinhas. Oh my gosh, carrots, cenouras. Unless you eat carrots, your eyesight won't improve. Opa, caiu esse unless, e será que é a mesma coisa que a primeira frase? Yes or no? Não sei, será? Olha lá, unless, vamos trocar pelo if not. Cai muito, gente, cai muito. Muito cuidado com um unless. Vamos trocar, vamos fazer a substituição do unless. Ó. Your eyesight may improve if you eat carrots. Ou if you don't eat carrots, se você não comer cenouras, your eyesight won't improve, não melhorar. Então, se você não comer cenourinhas, a sua visão não vai melhorar. Tem o mesmo significado? Yes, tem o mesmo significado. Great. Eu só queria fechar esse slide aqui com if e o unless, que você tem que ter o domínio. E você sabe que é o if not. If not. Que ele significa se não ou a menos que. Great. Oh my gosh. Vitória, tá viva aí? Tá tranquilo? Yes. Tudo tranquilo. De boa? Beleza, 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 beleza. Agora, para que serve tanta coisa aqui que eu falei? E agora eu preciso para a parte prática.
Isso aqui você irá se defrontar lá, Vitória. Você vai ter muitas charge, ok? Muitas charge mesmo no Enem. Great. Lá no Enem vai ter muitas mesmo. Então é o seguinte, eu preciso ler e interpretar aqui essa tirinha aqui do Snoop com Woodstock, ok? Woodstock é o amiguinho dele. Então olha lá, vamos verificar como o que está pedindo, o que eles estão falando ali. Woodstock. Olha a primeira frasezinha, que eu vou deixar já em destaque. You'd have made. Opa, estamos falando do conditional tense. Olha lá, primeira frasezinha. Estamos falando do conditional tense. Será que é real ou irreal nessa estrutura? You'd have made a great carrot pigeon. You could have carried the message back to the headquarters. O que ele está falando no primeiro quadrinho? Está falando Woodstock. You'd have made a great carry. Carry é carreira, tá? Então você teria feito uma grande carreira como o quê? Pigeon é pombo, ok? Like Dove. Dove também é pombo. Aquele shampoozinho, shampoo Dove. Dove é pombo. Oh my gosh. Dove, Pigeon, mesma coisa. Dove. You could have carried messages back to headquarters. Você podia carry, agora carry é a carreira, carrot é carregar. Opa, então ele está falando, então ele poderia ter uma carreira de pombo correio, ok? Então você poderia carregar messages back to headquarters, para o quartel-general. Headquarters, quarters é o quartel, headquarters é o quartel-general. E aí o Snow fica pensando lá, olha lá o outro real condition. If you were you, eu estou dando um aviso. If you were captured, se você fosse capturado, né? You would refuse to talk even if you were tortured. Opa! Então, se você fosse capturado, você poderia se recusar a falar se você fosse torturado. Né? Oh my gosh! To talk even if you were tortured. E aí, o amiguinho dele cai. Well, aí tem uma ironia, maybe you talk a little. Então ele fala que você poderia falar um pouquinho só. Mas acho que ele não ia. Olha lá, agora vamos lá. According to Snoop. Vamos lá, de acordo com Snoop. Preciso saber a definiçãozinha. Você já aprendeu um pouquinho ali a definiçãozinha da estrutura e os significados. Vitória, essa frasezinha tá no real ou unreal conditional? Real ou irreal? Oh my gosh, what do you think? Irreal? Nessa estrutura que eu deixei em irreal. Muito bem. You'd have made a great carrot. Great, então é irreal. Então vamos começar a analisar agora as alternativas. According to Snoop. Letra A, letter A. Woodstock used to. Used to não tem nada a ver com o verbo usar. Used to é costumava. Woodstock used to carry. Carry é verbo carregar. Message to headquarters. Opa. Woodstock used, ele costumava carregar mensagem? Não, ele nunca aconteceu, é irreal. Então, esqueça a letra A. Great, esqueça a letra A. Ele não costumava, porque não aconteceu isso lá no passado. Não. Na letra B. Woodstock could have been a carrier pigeon. Opa, Woodstock podia, verbo to be, né? Be, was, you were, you been é a terceira forma. Olha lá como é bom saber a terceira forma dos verbos. Então ele podia ter sido, né? Ter tido, né? A carreira de pombo correio, carrier pigeon. Opa, tô falando, ele podia ser que acontecesse no passado. Aconteceu? Não, é irreal. Faz sentido? Faz. Então é a letra B, of course, ok? Na letra C, se nós formos analisarmos aqui, Vitória, na letra C, Woodstock was brave. Foi corajoso. And he didn't talk even when he was tortured. Opa, ele foi bravo e ele não falou mesmo que ele foi torturado, mas ele nem foi torturado, é coisas irreais, não aconteceu isso. Então, elimina. Ou na letra D, Woodstock could talk a little when he was small. Então, ele podia falar quando era pequeno, era criança, enfim. Não aconteceu, ele nem falou. Ele deu a sugestão lá no último quadrinho, o Snoop. E na letra E, Woodstock has never been captured by enemies. Ele nunca foi capturado pelos seus inimigos. Não aconteceu isso.
ok? Então, na letra B, na letra C, na letra D, não aconteceu, ok? Não, ele está dando como real conditions, mas não, ele não aconteceu isso. O único que pode ter acontecido, só que não, que não foi, não teve como consequência, como podia ter como consequência, é na letra B. Woodstock could have been a carrot tissue. Olha lá, great, great, great. Para a gente fechar antes de um intervalinho do nosso break aqui, que depois temos outras partes. Great, deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu voltar lá um pouquinho. Temos aqui outro tipo Enem, test number 2. Ah, esqueci de falar, Vitória, ele está bem no comecinho da tua apostila, tá bom? Aquelas situações para resolver. Esqueci de te mencionar ali. Para quem também for assistir, ele está bem ali no situações para resolver, beleza? Você está lá na apostila? Sim, já tô acompanhando já. Ah, beleza, beleza. Acabei até avisando lá para o pessoal também que for assistir um pouquinho mais tarde. Estou lá nas situações para resolver na nossa apostila, beleza? Então temos um outro, bem parecido com o Enem. Também vai se defrontar, agora vamos falar sobre o Calvin. Beleza? Então ele lá fala, ó, temos lá o colega, são os amigos, né? Vamos lá, wake up, Merry Christmas, oh buddy. Opa, vamos acordar, meu amigão. Merry Christmas, Feliz Natal. Olha, eles dão um abraço no segundo quadrinho. I didn't get you a present. Oh my gosh, eu não trouxe para vocês um presente. But you are my best friend in the world, Hobbies. Opa, então você é o meu melhor amigo. Great. You are my best friend too. I think that's a great gift. Gift é presente. Okay? Gift or present, the same thing. Então, você também é meu amigo e você é o meu melhor presente. Eles dão um abraço e vamos para o terceiro. Vamos verificar o que acontece lá. Remember. Olha lá o que ele fala. Oh, remember não. Well, enough of that. It's almost 4 a.m. 4 horas da manhã da madrugada de Natal. A.m. Let's wake mom and dad. Vamos acordar lá o pai e a mãe and see what Santa's brought us. O que o Papai Noel, o que ele trouxe para nós. E aí no último quadrinho, remember we agreed. Então relembra lá o que nós concordamos. That if Santa gave you any salmon, opa, se ele te deu algum tipo de salmão, e aí tem uma alternativa, e aí eu preciso completar. Preste atenção que eu deixei em destaque, tem uma linhazinha ali em vermelho, if Santa gave, o verbo to give, que é o verbo dar. Então está no passado, eu preciso saber exatamente a estrutura desse unreal conditional. Se a if Santa gave está no passado simples, eu preciso completar a coluna you, e aí qual alternativa descreve a frasezinha acima, o balãozinho. Então, number 2, which is the option that completes the space correctly in the test above? E aí temos várias combinaçõezinhas, ok? Então, se é passado simples, eu preciso completar com, só tem uma alternativa, que é olha lá, letter C, would share. Share é você compartilharia isso comigo? Então, se ele te deu algum tipo de salmão aí, algum tipo de presente, você pode compartilhar comigo? Would share. A letra D não está, única poderia, digamos assim, que seria a B e a letra D. Não está de acordo, porque shared, não. Quando você usa o conditional tense would, é somente share. Fica na forma básica. E não seria would have share, seria shared, com o D no final. Mas daí a gente está falando de uma outra situaçãozinha. Então, olha lá, são situações que você pode defrontar dentro do Enem. Uma completa frasezinha com with. Would share. Ok. Temos aqui, ó, eu vou fazer alguns aqui só para a gente terminar. Deixa eu verificar aqui, acho que são somente esses dois aqui, tá bom? Testes assimilação, beleza? Esse é bem rapidão, jogo rápido, tá bom, Vitória? I promise, eu prometo. Vamos lá, nem não. UEM, não sei se vai tentar, Universidade de Maringá, cidade bem bacana de se morar, bem bacana de estudar lá também. Então, complete the right alternative. Alguns vestibulares, eles cobram isso. E olha lá, preste atenção, na 5.1. Temos a frasezinha, he will be lucky if. Então, você vai ter sorte, né? If he
without injury. Então, se escapar sem nenhum ferimento. Então, ele vai ter muita sorte se escapar sem nenhum... Preste atenção que é o future, will. Então, estou falando do real conditional. Estou falando de situação real. Que pode ser que aconteça. E eu preciso usar future mais o simple present. E a única alternativa, olha lá, will be, great. Olha lá, aqui o que eu preciso? Real conditional, if plus simple present plus future. Future eu também, agora inverti, mas é o mesmo significado. Então, if, future plus if simple present. Então, a alternativa que mostra essa aí, ó, escapes. Essa é a correta. Então, alguns vestibulares, eles cobram alguns trechinhos assim. Pode ser que caia, e Enem também cobra, tá bom? Vamos lá para o number two. Number two. Which is the correct form? Which is the correct form? Vitória, entendeu aqui o real conditional que eu fiz aqui no number five? De boa? Sim, tudo tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Maravilha. Olha lá. 5.2, vamos lá, agora lá da FAC, lá de São Paulo. Então, which is the correct form? Temos ali, e agora eu preciso saber qual que é a estrutura correta. Na letra E. Letra A. If George were here with us, então se o George estivesse aqui conosco, I would feel more comfortable. Eu me sentiria um pouquinho mais confortável. Tá certo? Será essa combinaçãozinha aqui? Vamos ver mais para frente. Será que tá certo? Ó, passado mais o would. Maybe. Unreal or real conditional? Na estrutura, eu estou falando de condições irreais, né? Were, I would feel. Beleza? Vamos ver para a letra B. If George was. Opa, was. Esqueço o was, é o were. Então a letra B está errada. Já era. Letra C, mesma coisa. Were, não é was. Right? Eu nem estou vendo lá o demais, tá bom? Se tivesse ali no presente, eu até poderia colocar. E seria would, não will. Na letra D, if George were with us, I would feel more comfortable. Esse é o correto. Não é o will. O will é presente. Não usa o future com o passado. Então, tinha que trocar com would. E na letra E, if George is here with us, I would feel more comfortable. Opa, tem alguma coisa errada nela. Eu preciso colocar o will daí, porque eu coloquei a primeira oração no presente e a segunda tem que estar no futuro. Então, a única que descreve corretamente é o letter A. Great, 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 great. Eu queria que... Vitória, tá tranquilo para você aí? Quer fazer esse aqui? Podemos fazer esse? Ou quer dar um time um pouquinho? É o último slide. What do you think? Podemos terminar fazer ele? agora mesmo. Aham. Podemos fazer? Então, beleza, vamos lá. Exercício 3. Então, vamos lá. PUC, não sei se você vai tentar a PUC aqui do Paraná, temos a PUC de Campinas, né, de São Paulo. A PUC gosta de utilizar, tá? Se você for tentar a PUC gosta de utilizar algumas questõezinhas gramaticais, ok? No caso, estamos falando do real, do conditional tenses, né? Conditional sentences. Estamos falando das condições que podem ser reais ou irreais. Vamos lá. Complete the space correctly. Agora eu vou direto, tá? Eu só vou fazendo a correçãozinha. If those physicians... Opa! O que é o physicians mesmo lá, Vitória? Já aprendemos no texto anterior? Oh my gosh, o que é aquilo mesmo? É a mesma coisa que doutor? Doutor, doctors. Muito bem. Olha lá como é importante ter as leituras fazer as leituras anteriores, procurar o vocabulário, porque eu posso me deparar mais para frente. Então, if those physicians had been more persistent, they an important discovery. Preste atenção que em had been more. Então, se eles fossem mais persistentes, eles descobririam algo mais importante. A estrutura estava usando o passado perfeito, had been more. E aí precisa vir com a estrutura com o would have made. O would have e o made, que é o verbo to make no passado. Então, ela had been more, tem que vir would have made. Right? Essa é a estrutura correta. No exercise, para quem for assistir aí o videozinho, quiser dar uma pausa no videozinho para depois da sequência nas alternativas, nas questões, pode pausar. Depois eu faço a correçãozinha aqui. Great.
No exercise 5.4, ok? Agora muda um pouquinho, tá? If you had catch the plane, you dead now. Eu preciso levar muito em consideração o que está em destaque. Had catch. Se eu pegasse o avião, você estaria morto. Ok? Então seria isso. If you had catch the plane, you dead now. Which alternative can complete the sentence above correctly? A estrutura tem had catch. Ok, então ele teria que ter lá a segunda oração com would have been, mas não, tá? O que faz sentido no now, que o now é agora, great, esse vai mudar um pouquinho. Então tem que interpretar de uma maneira, digamos, usando o now, principalmente o now que é o agora. E a letra A é a correta, que é would be, estaria morto agora. Se não tivesse esse now, seria a letra B. Would have been dead. E aí tinha um outro complemento. Mas esse now influencia e muito na hora da conjugaçãozinha. Vamos lá, number 5 e number 6, para nós terminarmos aqui. Vamos lá, Mackenzie, São Paulo. Indicate the alternative that the best completes the following sentence. Agora temos duas frasezinhas lá, preciso completar as duas orações. Então, if I my raincoat é o casaco, aquele casaco de chuva, raincoat, aquela capa, né? I, tarará, a cold. Cold é a mesma coisa que flu. Cold é resfriado. Flu, gripe, resfriado. Né? Não é bom pegar agora, né, gente? Mas olha, qual que eu vou completar? Great. Então, se eu tivesse usado vestido a minha, a minha capa, eu não pegaria um resfriado. Seria isso. Great. Só que eu preciso saber a estrutura. A correta, gente, olha lá. Então é uma coisa no par. Eu vou colocar o vestido, a capa, antes de pegar o resfriado. Então estou jogando mais para o passado. Great. Então, coisa que não aconteceu lá no passado. Então, qual que seria? A letra A. Worn é o verbo wear, que é o verbo usar, vestir. Great. Então, I had worn, would have gotten. Então, eu não teria pego um resfriado, uma gripe. Great. O que está errado ali, ó, na letra B? Opa, sorry, não. Desde a conjugaçãozinha da B, na C, na A, está falando do presente. Então tem que saber a estrutura corretamente, tá bom? E para a gente fechar aqui, no exercise number 5, number 6, temos a 1 no par, assinar a alternativa que preenche corretamente a frase. Tarará, you'd have known what a lovely holiday we've had. Então, ó, se você tivesse nos juntado, tivesse vindo conosco, você teria aproveitado esse feriado conosco. Seria isso. Preste atenção que ó, uma da alternativa que está ali na letra B, o if, ele está, foi omitido. Ele está escondido, o if. É had you joined us. Mas ele tem o mesmo significado, if you had joined us. Se você tivesse curtido ou se juntado a nós, você teria aproveitado esse feriado. O que faz sentido aqui, ó? Qual que faz sentido na frasezinha ali? You'd had know, tá no passado perfeito. Então tem que colocar no passado perfeito também as duas oraçõezinhas. Great, we had know. Então tem que colocar lá a estrutura com had. E a única que está mostrando ali já é a letra B. Great. Então, às vezes, o textinho ou a alternativa pode cobrar o if, mas nessa forma aqui que eu estou passando o mouse, had you joined? Oh my gosh, não tem o if nesse caso, mas ele significa if you had joined us. Great, é a mesma coisa, ele está querendo saber se você sabe essa estrutura desse Unreal Conditional. Ok? Na letra A, joga fora porque eu estou usando o will é somente com o presente. Na letra B, eu preciso colocar, a frase está no presente, então tem que jogar a segunda oração no futuro. A letra D está falando do futuro, então tem que estar no presente, então had no é passado perfeito, então não tem nada a ver. Had been joined us, não, é porque eu estou falando com o verbo be, estou usando um outro verbo. Great! Preste bem atenção nesse had you joined us, if you had, é a mesma coisa. Opa, saiu depois lá. Vitória, tranquilo por enquanto para você?
Oh Tudo my tranquilo. gosh, tanta coisa. Muito complicado o conteúdo? Ou até achou de boa, assim? Até que foi, ou é muito maçante, oh my gosh, o que o Teixeira tá falando lá? Tá louco, sexta-feira de noite, das 7 às 10 aqui, não tô entendendo bolhufas nenhuma, mas tá conseguindo acompanhar? Como é que tá indo aí? Ah, eu acho que tá tranquilo até, eu tô entendendo bem. Ah, ótimo, ótimo. Hiper, super, hiper, mega importante para você isso aqui, principalmente que você vai tentar o Enem, e é claro, vestibulares como a PUC, enfim, quem for tentar lá no finalzinho, precisa ter o domínio disso aqui. Beleza? Vitória, a gente vamos fazer um intervalinho, tomar uma água, parar um pouquinho, depois eu volto para a segunda parte da nossa apostila. O que você acha ou você quer que eu continue já direto? É, quanto tempo o intervalo? Uns 10, 15 minutinhos, só para a gente tomar uma água, dar uma paradinha.